Aleluia. No versículo 8 diz que ele obedeceu a voz do anjo. Ele obedeceu o presbítero. Ele pegou, se levantou. Ele se levantou, comeu daquela comida e caminhou. Aqui, princípio espiritual. Desde Gênesis até Apocalipse, a palavra de Deus fala sobre obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência a andar naquilo que Deus fala. Deus falou através do anjo para que ali a vida de Elias pudesse ser transformada. Elias de prontidão se levantou, comeu e andou. Obedeceu a palavra de Deus. Deus, ele abençoa na obediência. Na obediência à palavra de Deus, a bênção opera sobre a tua vida. Quando você obedecer ao que Deus tem falado com você, ao que as palavras e escrituras sagradas dizem, Deus vai te abençoar. Você vai ser abençoado. Deus vai derramar sobre a tua vida o poder, a graça e as bênçãos dele. E é interessante que Elias, ele não obedeceu a Deus quando ele estava lá no Monte Carmelo. Ele não obedeceu a Deus quando ele estava comendo lá na casa da viúva. Ele não estava obedecendo a Deus quando ele estava ressuscitando uma criança. Sabe qual foi o momento que ele obedeceu a voz de Deus? Foi no deserto. Foi naquele lugar difícil, naquele lugar que não tinha nada, aquele lugar seco, árido, naquele momento de tribulação e desânimo da vida dele, aonde ele orava: Deus me mata, Deus tira a minha vida, Deus não valo nada. Naquele momento ele obedeceu a Deus. É no deserto que você precisa obedecer a Deus. Você não tem que obedecer a Deus apenas quando tem fartura na sua casa. Você não tem que obedecer a Deus apenas quando o Japão está prosperando. Você não tem que obedecer a Deus apenas quando você tem um emprego, apenas quando a sua célula está bem, apenas quando a igreja está bem. Não, você tem que obedecer a Deus em qualquer situação da sua vida. É no deserto, é na tribulação, é na fadiga, é no trabalho. Todo momento você precisa obedecer a Deus, porque é na obediência que a bênção vai operar. É na obediência que Deus vai olhar para os anjos dele e vai falar: vão lá, alimente aquele homem, alimente aquele varão, alimente aquela varoa, ele precisa, vai lá. É na obediência que Deus vai operar. Porque quando nós obedecemos a Deus, em meio às tribulações da nossa vida, no meio do deserto, sabe o que acontece? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 8. Quando você obedece a Deus, amado, isso é profético. Quando você obedece a Deus, Deus vai te fortalecer para você chegar até o monte dele. Deus vai te dar força para você caminhar 40 dias e 40 noites para chegar até Horebe. É o lugar onde Deus se encontra, é o lugar onde você vai ver Deus face a face. Lá no Horebe é onde Elias encontrou com Deus face a face. É lá que ele recebeu as revelações dos 10 mandamentos. É lá que ele recebeu as revelações do tabernáculo. É lá no Horebe. É nesse lugar que o Senhor vai te levar quando você obedecer a palavra dele. Para que ali Deus possa falar contigo. Para que ali você possa ouvir a voz de Deus. Obedeça. Vale a pena obedecer a palavra. Vale a pena você pegar ela e implantar ela no seu coração. Deixar ela, sabe, entrar lá no profundo. Viver em cima dela. Viver debaixo dela. Viver sob ela. Viver para ela. Vale a pena. Vale a pena. Porque Deus vai te levar lá no lugar onde Ele está. Deus vai te levar na presença dEle para você ouvir a voz dEle. Deus vai te levar lá para que Ele possa mostrar a você as revelações que Ele tem para a tua vida.
Mas é interessante que no versículo 9, quando Elias chega ali no monte de Deus, o lugar que ele ia ver Deus, o lugar que ele ia estar face a face com Deus, a primeira coisa que Elias fez, Deus é tremendo, que palavra poderosa, diz que ele no Horebe entrou numa caverna e passou ali a noite. Aleluia, glória, amado. Sabemos que as cavernas, elas são feitas de quê? São feitas de rocha, rochas que estão nas montanhas, não é verdade? Nas montanhas ali, é aquele lugar debaixo de rochas que muitas vezes eles se abrigavam, se escondiam dos inimigos, dos animais ferozes. A caverna é um lugar aonde as pedras cobrem ela. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Quando você chegar lá no monte de Deus, entra debaixo da rocha, entra debaixo da caverna, entra naquele lugar lá, aquele esconderijo que o Senhor tem para a tua vida. Jesus, ele fala uma palavra interessante, do prudente e do insensato, e ele diz que ele compararia, será que eu falei certo? Mas amém, ele ia comparar o prudente com o imprudente, e o prudente, ele diz assim, que é aquele que ouve as minhas palavras, e obedece, e pode vir vento, pode vir chuva, pode vir tribulação, pode vir tsunami, pode vir radiação, que nada vai pegar ele, nada vai atingir. É lá na caverna que Deus, ele guarda os amados dele. Jesus é a tua rocha, Jesus é o teu libertador, Jesus é o lugar que você precisa se esconder. Passa noites na presença dele, busque, adore, louve ele, não precisa dormir cedo, passe noites na presença dele, passe momentos lendo a Bíblia, adorando ele. Você não precisa de louvor, você não precisa de rádio, música, apenas diga: eu te amo, glória, santo, Jesus, tu és maravilhoso. É ali na caverna que Deus vai te dar revelações tremendas. Ali na caverna que Deus, ele vai te fortalecer. Davi saiu da caverna de Adulão, entrou ali com, se eu não me engano, 400 pessoas, oprimidos, pessoas deprimidas, a ralé, a escória, saiu da caverna com 400 valentes, 450, se eu não me engano, 400 valentes. Quando você entrar na caverna de Jesus, e fazer dele a tua rocha, e ali você se abrigar, e deixar o Senhor ali ser o teu escudo e broquel, nenhum mal sucederá à tua vida, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Passe noites ali adorando a Ele, adore Ele, tenha prazer em estar na presença de Deus. Deus, Ele é vivo, Deus é real. Eu creio que Deus falou hoje no teu coração, creio que Deus está queimando aí dentro de você. Eu creio que Deus, Ele está querendo te levar nesse lugar hoje, de esconderijo nele, esse lugar que em meio às tempestades da vida, você vai ter descanso. Elias fugiu, e isso custou o ministério dele. Elias fugiu de Deus, por isso ele precisou terminar o ministério. Deus falou tremendamente com ele, mas ele precisava ungir agora a um outro profeta no lugar dele. Mas glória a Deus, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Mas não espere isso acontecer na tua vida.
Não fuja de Deus, não fuja da presença do Pai, não fuja daquilo que Deus tem para você. Não fuja. Ande em obediência, ande nos caminhos do Senhor, e você vai encontrar pão, você vai encontrar água, você vai encontrar sombra, você vai encontrar cavernas. Aleluia. Vamos se levantar então, meu querido. Feche os seus olhos nesse momento. Eu não sei como que você tem chegado aqui. Eu não sei como você tem passado os seus dias.